Olha, gente, 2 pessoas foram presas durante uma operação policial. Eles teriam envolvimento em homicídios. Deve ser gente perigosa, hein? Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Manuela Braga, que tem informações pra gente, né? Boa tarde, Manu. Quem são as vítimas aí desses indivíduos aí, hein? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente tem, além dos 2 presos que você se referiu, também um adolescente que foi apreendido. Quando a gente fala das vítimas, a gente tem que falar que, entre elas, a gente tem pelo menos 2 indígenas que desapareceram em agosto. E é exatamente aí que a gente pode começar a contar essa história. Mas essa operação, ela foi deflagrada pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia de Caucaia, Delegacia Metropolitana de Caucaia, com apoio do DHPP, aqui de Fortaleza. A polícia, nessa incursão para dar cumprimento a tudo que tinha, conseguiu, além da prisão e da apreensão, apreender esse material que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Nós temos uma pistola, nós temos revólver, munição, droga, balança de precisão, caderno com anotações e um aparelho telefônico que certamente pode ser peça-chave, para que a polícia possa desencadear outras operações. Como eu comecei falando, essa investigação, ela não é de agora não, mas a partir do que aconteceu em terras indígenas, de um desaparecimento nas terras indígenas, a polícia passou a investigar esse grupo. Aqui ao meu lado está o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que foi quem recebeu a notícia do desaparecimento. Queria que o senhor explicasse para a gente, doutor Ricardo, essa história, a forma como ela chegou para o senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em agosto desse ano, fomos acionados em razão do desaparecimento de duas pessoas indígenas, de origem indígena, e aí iniciamos as diligências, e logo em poucas horas a gente conseguiu localizar o corpo dos dois, estavam mutilados, enterrados em cova rasa, lá próximo à comunidade Madureira, na Caucaia. Com o andamento da investigação foi possível, a investigação passou a apontar que os indígenas teriam envolvimento com facção, teriam mudado de facção, e retornado para a terra indígena, passando a ter o conflito entre a facção que ele passou a integrar e a facção que ele integrava até aquele momento. Ou seja, acabou se instalando ali uma situação de guerra entre eles. Exatamente. E aí conseguimos efetuar a prisão de um dos autores do duplo homicídio, que é o Michael Douglas, foi preso naquele dia. Contudo, em seguida tivemos a morte de 2 indígenas dentro da aldeia, No dia de ontem, com essa operação que foi mencionada, foi possível efetuar a prisão de um indivíduo e a apreensão de um adolescente, cuja investigação aponta, sim, a participação deles nesses homicídios. E aí, quando a gente fala desse trabalho, a gente agradece aqui o diretor do DHPP e fala que foi coordenado pela Delegacia de Caucaia, A gente conversa com o delegado Rômulo, que é o titular daquela delegacia, e certamente, vamos posicionar aqui desse lado que fica melhor, que certamente, delegado, vocês já viam aí numa investigação em relação a essas pessoas, porque a gente está falando de crimes de 2024, mas também tiveram crimes em que eles são investigados em outras situações. Perfeito, Os 3 presos, na data de ontem, nessa operação que foi feita, por nós da Delegacia Metropolitana com apoio da DHPP, os 3 investigados já respondiam, todos 3, tanto os maiores como a lá de prisão, justamente por homicídios anteriores, alguns praticados no ano de 2022, e o adolescente também, que foi pego, o adolescente com essa pistola, uma arma de uso restrito, 1.40. O adolescente já possuía passagens também policiais pelo crime de tráfico e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e roubo. Então já eram conhecidos e com base nessas informações, troca de informações com a DHPP, nós conseguimos localizar um dos infratores, suspeito, pelo que nós conseguimos escolher nas investigações, fortes indícios de envolvimento nesse desaparecimento ocorrido, nessa dupla desaparecimento ocorrido no mês de agosto, na Caucaia, na localidade de Madureira. E os indícios que nós escolhemos, que vai ser compartilhado com a DHPP, que está na frente dessa investigação, é que um desses presos, na verdade os 2, tanto o maior, de 20 anos, como o adolescente de 15, que foram pegos com essas armas aí, esses demais objetos ilícitos, tiveram participação ativa
não só nesses 2 homicídios de agosto, mas em outros homicídios cometidos na localidade, na aldeia, chamado de Sobradinho. Agora, delegado, o senhor estava me explicando, antes da gente entrar no ar, que em uma das situações foram mortos, né, a mãe e um outro familiar de um deles, né? Como é que a gente pode contar essa história nesse contexto todo de violência? Na verdade, tudo isso é conflito entre as facções, né? Um dos alvos, o alvo de 23 anos, o Darlan, ele é de origem do área indígena, da área de Sobradinho, passou a morar na localidade de Madureira e lá ele pertencia a uma facção local, cearense. E aí, como eles mesmos dizem, houve um rompimento, ele saiu daquela facção, vindo a morar na localidade, voltando a morar na aldeia indígena. E aí esse ponto foi que ensejou esse conflito, o acirramento desse conflito. Então, Darlan, visando retomar, né, por já conhecer a área de Madureira, né, conhecer os comparsas deles, da antiga facção, foi dar um bote nessa área, acabou tombando dois criminosos comparsas dele, e aí esses dois foram os 2 corpos achados em agosto pela DHPP, e aí justamente esses criminosos dessa facção cearense começaram a revidar essa ação, esse homicídio, né, essa tentativa de homicídio praticada pelo Darlan, e aí foram lá na localidade de Sobradinho e executaram realmente a mãe do Darlan e o primo dele. O Darlan, inclusive, só estava me dizendo que quando ele mudou de facção, ele também saiu levando armamento e droga que eram da facção. Né, as investigações provam, né, a gente, logo após o sumiço no início dessas mortes, a gente tomou conhecimento que o Darlan estaria, inclusive ele estava em tornozeleira na época, teria e vindo a morar numa localidade que a gente sabia, já era investigada, a polícia tinha conhecimento que era de uma outra facção. Esse caso causou uma estranheza na gente, e aí a gente depois tomou conhecimento que o Darlan teria mudado de facção e levado com ele alguns armamentos, entorpecentes, e isso aí foi o princípio de todo o conflito. O fato, né, é que a polícia acredita que com a prisão dessas pessoas, né, até porque, segundo a investigação, existem braços armados, pessoas diretamente ligadas às execuções, né, esse conflito, ele pelo menos amenize nessas regiões ali no município de Caucaia, na região metropolitana aqui da capital. Né, o trabalho realizado pelos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Fortaleza, conjunto com o Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia, prendeu 2 homens, apreendeu um adolescente, tirou esse material de circulação, e a gente sabe, quando se fala de grupo criminoso, a quantidade de pessoas ela é ainda maior. Por isso que o trabalho da Polícia Civil, ele é um trabalho continuado, né, de investigação, de avaliação de material que é apreendido, principalmente os equipamentos eletrônicos, enfim. Mas a polícia só com essa operação, viu, Márcio, conseguiu aí colocar na prisão essas 3 pessoas, né, prisão e apreensão, essas 3 pessoas, mas dando essa resposta por conta dessas 4 mortes que aconteceram aí no ano de 2024 e também passando a poder investigar outras mortes onde os nomes dessas pessoas também aparecem em suspeição. Eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu, obrigado. Agradeço aí ao delegado pela atenção, né? Mas está aí. O trabalho de investigação ele nunca para, as pontas vão se conectando e de repente a polícia dá um tombo na bandidagem. Agora, olha, tem bala aí para fazer uma guerra, não é não? Ê, meu amigo,